Sejam muito bem-vindos a mais um Cafeína que hoje fala sobre a maior economia do mundo, o nosso grande irmão do norte, os Estados Unidos. Será que por lá vai ter recessão? Os juros subirão mais. Com isso, as bolsas estão ou não caras? Bora entender tudo isso. Porque, como você deve saber, o que acontece por lá afeta por aqui. Olá pessoal, Sammy Boy, Cafeína no ar. Olha, eu não sei se vocês se lembram que a gente começou o ano de 2023 com todo um temor de que os Estados Unidos entrariam em uma recessão. Os juros altos, com o Federal Reserve tentando controlar a inflação, deixou muita gente profetizando que o PIB do país iria tropeçar. Só que o tempo foi passando e até agora nada da economia no sentido de recessão. O produto interno bruto do segundo trimestre, por exemplo, cresceu 2,4%, bem acima do que a alta de 1,8%, que era o consenso do mercado. O SP 500, principal índice acionário de lá, está com cerca de 5% abaixo da sua média histórica. Isso porque os juros estão em patamares bem altos por lá. E aí, claro, tem muita gente perdida com o que está acontecendo e com a dúvida de para onde vai o mercado americano. Primeiro a gente tem que falar aqui da recessão. A economia americana está se mostrando mais resiliente do que o previamente esperado. Os juros altos do Fed, com a taxa básica no intervalo de 5,25% a 5,50%, não está tendo um impacto tão negativo quanto se aventou antes sobre o PIB do país. O mercado de trabalho segue aquecido, a confiança das pessoas está crescendo e a economia avançando numa medida certa. A gente fala na medida certa porque a inflação está agora quase controlada. Hoje, o principal índice de inflação americano tem uma alta de 3% nos últimos 12 meses. Vale lembrar que em 2022 esse mesmo número passou dos 9%. Uma economia muito aquecida, vamos lembrar, acaba gerando alta dos preços. As pessoas, nessas ocasiões, acabam ganhando mais dinheiro e, consequentemente, elevando o consumo, o que impulsiona a inflação, pelo menos até que a oferta consiga se ajustar a essa demanda adicional. Isso normalmente faz o Federal Reserve subir mais os juros. É uma balança bem sensível, onde é difícil encontrar o equilíbrio, né? Em 2022, muito se falava de hard landing, que na tradução seria um pouso duro, um pouso forçado, numa tradução livre. Nesse cenário, o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, teria de ser mais duro, buscando ou implicando em uma recessão para frear o consumo e, por conseguinte, a inflação. Do hard landing, passamos para o soft landing, no qual nenhuma atitude drástica seria necessária, apenas uma leve contração monetária. Agora, a gente já vê analistas e especialistas falando de no landing, ou seja, os Estados Unidos não vão pousar e continuarão voando com sua economia. Temos então a combinação de um PIB resiliente, ainda forte, e a perspectiva de que o Fed não irá mais subir os juros, já que a inflação está quase controlada. Ainda há uma discussão de quando um ciclo de queda vai começar, mas apenas a perspectiva de que novas altas não vão ser necessárias já é o suficiente para animar o mercado de qualquer forma. A projeção de que os Estados Unidos não vão entrar em recessão já puxa diversas ações para cima. Pensa comigo, se a economia está resiliente, os lucros das empresas também ficam. As pessoas gastam mais e as empresas vão também lucrando numa roda virtuosa e é refletida, obviamente, pelo mercado acionário. O possível fim do ciclo de alta dos juros também ajuda os índices, principalmente das empresas de tecnologia e de crescimento. Essas companhias normalmente têm boa parte do seu valor de mercado atribuído ao futuro. Investidores aceitam lucros baixos ou até mesmo, em vários casos, prejuízos temporários por conta da perspectiva de que essas empresas irão crescer para valer lá na frente. As techs, como são chamadas, costumam ser mais endividadas. Elas se endividam normalmente na busca por crescimento. E por esse fator, o endividamento com juros mais altos também custa mais do lado do resultado financeiro. Fora isso, se a economia trava, é muito mais difícil crescer
por motivos óbvios. Por fim, fora todas essas questões mais macro, a gente tem um fator que puxou muito o mercado acionário americano nos últimos meses, além dos que a gente falou, que foi todo o hype da inteligência artificial. A gente tem várias companhias tech que dispararam nesse ano, com investidores tentando se posicionar para surfar nessa tecnologia disruptiva. Não teve juros altos que segurou as gigantes da tecnologia, meu querido Donny Boy. Tem gente, no entanto, até alertando que essa movimentação pode ser uma bolha ou que a alta das Big Techs acabou desbalanceando o S&P 500. Mas o mercado, com a alta recente, mostra que está, em geral, bem mais otimista. É claro que depois de todo esse rally, entram agora as discussões de se há mais espaço para altas. A gente fez recentemente um vídeo falando sobre as meme stocks, que basicamente explica como investidores estão indo para alguns papéis de pouca qualidade após os de maior qualidade travarem. Vale a pena dar uma olhada naquele cafeína, viu? Para fechar o vídeo, a gente vai falar rapidinho de duas visões diferentes para o SP 500 até o final do ano. Se você acompanha o canal aqui, já deve saber que não gostamos muito de definir projeções. Nossa preferência é sempre informar e deixar que você interprete as questões. Primeiro, do lado positivo, o Citi elevou sua projeção para o S&P 500 no fim do ano para 4.600 pontos, uma leve alta frente aos 4.550 de hoje. O Banco Americano justificou a mudança citando justamente um soft landing, um pouso suave, ou até mesmo um no landing, nada de pouso. Mas o banco destaca que há ações que estão com valuations elevados, caso das empresas de crescimento. Outras, como as de ciclos, empresas cíclicas, seguem abaixo da média histórica. Já o Morgan Stanley espera que o SP 500 feche 2023 por volta dos 3,9 mil pontos. Para os analistas da instituição, o mercado está muito otimista com o crescimento da economia americana e quanto à possibilidade do Federal Reserve, Banco Central Americano, iniciar um começo de queda nos juros. Como a economia e o mercado acionário americano vão fechar 2023, isso só o futuro dirá. Mas e você? Qual é o seu palpite? O que deve acontecer com os Estados Unidos? Você acredita ainda em chance de recessão na economia americana ou acha que isso ficou no retrovisor? Conta pra gente aí nos comentários. Não se esqueça também de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Muito obrigado, valeu pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.